Olá, gente. Espero que todos estejam bem para começarmos mais uma aula de EA 772, o curso de Circuitos Lógicos da Unicamp. Hoje nós vamos começar agora a nossa aula número 8. Tá? Quando a gente começou o curso lá atrás, eu falei para vocês basicamente o seguinte. Circuitos lógicos é mais ou menos uma brincadeira que começa com a construção dos chamados circuitos combinacionais. Vocês lembram disso? E depois, e é interessante lembrar o que é um circuito combinacional, né? Um circuito combinacional é um circuito que não tem realimentações. Vocês lembram disso, né? E aí, depois que a gente fala de circuitos combinacionais, o segundo tópico importante de circuitos lógicos para a gente aprender são as memórias. Vocês se lembram disso? E a gente começou a falar, né, naquele momento lá, que as memórias elas tinham algo de diferente em relação aos circuitos combinacionais, que é exatamente o quê? Que vocês estão bem atentos. É a questão da realimentação. Então nós vamos entender que a realimentação ela acaba causando a criação de uma memória no nosso sistema. Tá certo? Nós já vimos nas aulas passadas muitos detalhes sobre circuitos combinacionais, já vimos como nós projetamos um circuito combinacional, começando a partir ali da tabela verdade, fazendo o mapa de Carnot, depois fazendo como chama, a expressão algébrica, a gente monta o circuito e temos um circuito combinacional funcionando ali bonitinho, tá certo? Mas eu me lembro de algumas pessoas que ficaram com uma coisa na cabeça. Por que quando tem realimentação causa memória? Afinal de contas, o que é essa memória e o que ela tem de diferente para poder... quer dizer, o que eu faço de diferente num circuito lógico para poder ter memória e o que é essa memória de fato? E nós vamos começar na aula de hoje, uma sequência de aulas agora, onde nós vamos estudar exatamente esses circuitos que são os elementos básicos da memória, que são os latches e os flip-flops. Tá certo? Nós vamos começar então a nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos ficar só com os latches, nós vamos deixar os flip-flops para a aula seguinte. Mas na aula de hoje, gente, a gente vai falar exatamente como que funciona um circuito de memória e como que a realimentação causa memória. Tá? Isso é uma coisa importante porque assim, tem que ficar muito claro na cabeça de vocês a diferença entre circuitos combinacionais, latches e flip-flops, que são os elementos de memória, e quando a gente junta esses dois, que são os circuitos sequenciais. Então, para a gente poder começar a falar de circuitos sequenciais, a gente primeiro precisa falar de latches e flip-flops. E nós vamos começar isso, então, aqui na aula de hoje, agora. Tá certo? Então, o tópico da nossa aula de hoje é latches. Tá certo? Legal. Muito bem. O que tinha então de tão extraordinário, né, os nossos circuitos combinacionais? Vamos lá. Os circuitos combinacionais, como nós já falamos, revisando aqui, é um circuito sem realimentações. Eu não posso pegar a saída de um determinado ponto do circuito e realimentar ela de volta dentro do mesmo circuito. Porque se eu fizer isso, eu estou criando, mesmo que eu não esteja percebendo, algum tipo de memória ali dentro. Tá certo? Então, uma característica interessante dos circuitos combinacionais é que eles são que nem, né, o diagrama que está aqui. Eu tenho um conjunto de entradas X, né, então X1, X2, X3, X4, X5, sei lá quantas, né, e
entradas X, tá certo? E eu posso ter J saídas Y, tá certo? Então tem um monte de entradas, um monte de saídas, e o que a gente tem de característico aí é que a saída, ela é uma função lógica da entrada, tá certo? Essa é a característica que distingue completamente os circuitos combinacionais dos outros tipos de circuitos lógicos que a gente vai querer estudar, tá certo? Então vamos tentar entender que a gente vai, como é que a gente vai avançar agora para conseguir então começar a criar um circuito com memória, tá certo? Só que para a gente entender como é que isso funciona, né, adequadamente, a gente tem que prestar atenção numa coisa que eu já tinha falado para vocês, mas eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção nisso, tá certo? Que é a questão da temporização. Por que a temporização ela é importante para a gente aqui, para a gente entender como os LETs funcionam? Poxa, até agora, vocês já pararam para perceber que os circuitos que a gente tem tratado até agora, a gente não fala de tempo neles? A gente até falou, o tempo, não sei o quê, mas tem um atraso de propagação, tá certo? Mas a gente não se deu muita conta exatamente do efeito do tempo e da importância do tempo para a gente construir um circuito lógico, tá certo? Por quê? Porque no circuito combinacional você coloca a entrada e magicamente aparece alguma coisa ali na saída. E a gente nem se dá conta que na verdade existe uma propagação que tem atrasos no tempo, tá certo? Eu coloquei esse circuitinho aqui para vocês talvez entenderem um pouco melhor o efeito desse atraso e o que acontece de fato quando a gente começa a observar um circuito lógico no tempo, certo? O que esse circuito tem de interessante? Olha, nós temos 3 entradas A, B e C, tá certo? E uma saída X do lado de lá. E aí vai ter um circuitinho, uma coisinha que vai acontecer, isso aí pode ser tão grande quanto eu quiser, eu aqui fiz pequenininho porque eu queria mostrar para vocês bem claramente, para vocês enxergarem o que está acontecendo. Olha, nós vamos ter uma lógica por meio do qual o fluxo dos dados flui nesse circuito, até que ele chega naquela porta OR da saída, né, e eu vou ter aqueles sinais I, J, K, que estão entrando naquela porta lógica do tipo OR, certo? E aí é que entra a importância da gente entender que para cada porta lógica no circuito, eu tenho um atraso de propagação. Isso significa que quando eu tenho uma modificação na entrada desse circuito, essa entrada só vai causar efeito na saída daquela porta lógica depois de passado um certo tempo, tá certo? É certo que na grande maioria dos circuitos lógicos que nós temos, esse tempo aí é da ordem de alguns nanosegundos, tá certo? Nanosegundo é 10 elevado a 9 segundos, tá certo? Então, assim, é um valor muito pequenininho. Do ponto de vista, por exemplo, da nossa capacidade cognitiva, a gente não percebe, tá certo? A gente nem percebe que tem esse tempo. Então você coloca a entrada, já tem a saída ali logo, imediatamente. Mas não é assim que as coisas funcionam de fato, tá certo? Então, o que eu coloquei de propósito nesse circuito para vocês entenderem? Olha, eu tenho uma forma de onda entrando em A, e aí eu vou começar a falar de forma de onda, porque antes a gente pensava só num valor fixo, né? A é 0 ou 1, tá certo? Agora não. Agora vamos pensar que isso pode ser uma entrada variável. Então vocês podem imaginar que eu tenho ali uma chave, né, que eu fico mudando 01, 01, 01. Eu posso mudar a entrada do meu circuito lógico e de tempos em tempos eu vou mudar e a saída então vai mudar também. Ou seja, o circuito passa a ser uma função do tempo, tá certo? E o que tem de característico nesse caso aqui? Bom, a entrada
que chega ali em A, ela vai ter algum tipo de atraso para chegar ali em I? O que vocês acham? Tem atraso ou não tem atraso? Tem. Tem. Mas como, professor, é um fio, está ligando direto ali de um ponto a outro. Sim. Esse atraso, que é o atraso de propagação num fio, para efeito de um circuito lógico, ele é quase desprezível. Nós podemos até considerar que ele é desprezível mesmo, tá certo? Então, para efeito dos atrasos que as portas causam no circuito, esse atraso que vai ter no fio ali do ponto A até o ponto I é quase nada. Por quê? Porque a eletricidade ela caminha na velocidade da luz, tá certo? Então, é como se eu tivesse, né, uma coisa viajando a 300 mil quilômetros por segundo. E nós estamos falando aqui de um fiozinho, que deve ter quanto? Se a gente usar montagens aí, que a gente monta de circuitos lógicos, a gente vai ter no máximo um fio de 10 centímetros. Qual que é o atraso que um sinal elétrico trafegando num fio a velocidade da luz, ele tem para andar 10 segundos a 300 mil quilômetros por segundo? Faço a conta depois. É um número muito, 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 muito pequeno. Mas ele é diferente de zero. Tá? Então tem um pequeno atraso, mesmo num fio. Tá certo? Mas esse atraso do fio, comparado com aqueles nanosegundos que a porta lógica causa de atraso, ele pode ser visto como desprezível. Então, assim, para efeito desse circuito aqui, vamos imaginar que não tem atraso nenhum, tá certo? Então, assim, o sinal que entra em A, instantaneamente ele aparece ali em I, tá certo? Mas isso já não acontece com o J. Por quê? Porque o J, ele tem uma porta lógica no meio do caminho. Então ele vai ter um atraso em chegar de B até J equivalente ao tempo de propagação dessa porta lógica aí, desse NOT. Tá certo? E da mesma forma, o sinal que chega ali em K vai ter dois tempos de propagação, né? Um tempo, que é o tempo ali como é que chama? Daquela porta NOT, e o outro daquele primeiro end, e depois o tempo de propagação do segundo end. Tá certo? E por fim, o sinal que chega em X ainda vai ter o quê? Mais o tempo de propagação daquele OR do final. Tá certo? Então, nós podemos entender que, no final das contas, nós vamos ter algo parecido com esse gráfico que nós temos aqui do lado direito. Eu coloquei o circuito ali do lado esquerdo só para vocês irem olhando o que é cada uma das coisas para poder estar mapeando aqui do lado direito. Então vamos imaginar que num determinado instante, que é um instante que, porque isso também não é 100% realista, né? Mas vamos imaginar, para efeito da gente entender o que está acontecendo aqui, que num determinado instante A, B e C ao mesmo tempo, pum, mudam de valor. Tá certo? Eu não sei que valor que estava, não sei que valor foi. Eu sei que eles mudaram de valor. Tá certo? Então eu estou indicando ali na figura aquilo com aquele X. Tá certo? Não é nem alto nem baixo, eu não sei se é alto ou se é baixo. É um X. Tá certo? É alguma coisa que aconteceu naquele instante. Tá certo? Muito bem. E o que está acontecendo na porta, naquele ponto I? Tá? Como nós estamos assumindo que o tempo de propagação no fio de cobre, né, é desprezível, tá? Ele não é nulo.
Ele é desprezível, é diferente. Tá? Como ele é desprezível, na nossa figura aqui não vai dar nem para perceber diferença. Então nós vamos imaginar que não tem tempo de propagação ali, tá certo? E aí a mudança que aconteceu naquele instante A, ela se reflete imediatamente no ponto I. Tá certo? No ponto J, já vai ser um pouquinho diferente. Tá certo? Vocês estão vendo que tem um delayzinho ali que foi colocado? Ou seja, apesar do ponto J pegar basicamente o que tem em B negado, porque aquela porta NOT está fazendo a negação do sinal B, o sinal B só vai chegar no ponto J com esse pequeno delay aí, com esse pequeno atraso. Tá certo? E vocês vão perceber que da mesma maneira, lá em K, tá certo? O K já é um pouquinho mais complexo, porque ele mistura coisa de A, de B, de C, tá certo? Então, o K, ele, de qualquer forma, ele está passando por duas portas, então ele vai ter o atraso de 2 tempos de propagação, tá certo? Ele vai estar com... Estou assumindo aqui também que os tempos de propagação dessas portas são iguais, tá? Não necessariamente as mesmas portas vão ter o mesmo tempo de propagação, porque esse tempo de propagação ele é fruto da eletrônica que está por trás das nossas portas, tá certo? Mas vamos assumir que é igual, para facilitar a nossa compreensão aqui. Podia ser ligeiramente diferente, mas vamos contar aqui que é igual, tá certo? O que acontece em X? Olha que interessante. Apesar dos sinais A, B e C terem se modificado exatamente ao mesmo tempo, o que nós vamos ver ali no ponto X, nós vamos ter 3 situações diferentes acontecendo. Primeiro, nós vamos ter um atraso, que é o atraso mínimo aí. Tá certo? Que é o atraso causado por aquele NOT. Tá certo? Esse atraso não tem como a gente... desculpe, não é o causado pelo NOT, não, é o causado pelo OR, que é o último ali. Tá certo? É causado pelo último. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter 2 pontos intermediários ali, onde o sinal vai ter um resultado diferente do que a conta daquele circuito lógico nos instantes A, B e C. Nas entradas A, B e C. Tá certo? Por quê? Porque por conta daquele sinal J que se modifica com um tempo de propagação de atraso, num certo instante ele vai ter um valor de A, mas o valor que está ali em J ainda é o valor antigo. Entendeu? Ele não sabe que B mudou. Ele só vai saber que B mudou depois daquele tempo de propagação. E aí ele também só vai saber que o C mudou também, né, quando tiver um segundo tempo de propagação, e só quando ele passar pela porta A hora que o sinal X efetivamente se modifica. Tá? Então, se vocês olharem ali no último gráfico, né, lá embaixo na direita, vocês vão ver o quê? Que na verdade nós vamos ter 1, 2, 3 coisas diferentes sendo mostradas na saída. Apesar de A, B e C terem se modificado exatamente ao mesmo tempo, lá no ponto X nós vamos ter 3 valores diferentes, porque ele vai considerar 3 instâncias temporais diferentes. Tá certo? Vocês percebem o efeito que isso tem? Quando a gente começa... Se a gente simplesmente está alimentando essas coisas com valores fixos, depois desses nanosegundinhos aí, pronto, já está estabilizado o circuito. Apesar dele ter tido ali uma coisa que a gente chama de um transiente
um valor intermediário diferente daquele que a gente esperaria encontrar, tá certo? Depois de um tempo a coisa se estabiliza. Mas o que pode acontecer se a gente agora pegar esse sinal X e de alguma forma realimentar ele na entrada? E nós vamos ver que essa é uma das razões por conta de que as memórias elas podem ser construídas. Tá certo? Então, olha, esses atrasos de propagação que acontecem nessas portas, eles são muito importantes para a gente entender como que a gente forma uma memória. Tá certo? Por isso que eu quis dar esse preâmbulo aqui. Se vocês entrarem lá no livro do Tosse, né, para ler o capítulo dos LETs, vocês vão ver que o Tosse nem fala nada aqui desses delays. Mas eu achei que era importante falar para vocês desses delays, porque para a gente entender de fato o que está acontecendo dentro de um LET, e talvez no LET um pouco menos, mas mais ainda nos flip-flops, esses delays eles são muito importantes para a gente entender o que os circuitos estão fazendo ali no final. Tá certo? Se a gente não percebe, não raciocina com os delays, a gente não consegue entender o que acontece quando a gente realimenta um circuito. Tá certo? Vocês querem ver como não é fácil pensar essas coisas? Vamos começar bem facilzinho. O que acontece quando a gente realimenta esse circuito que está aqui? O que é esse circuito? É uma coisa trivial. Uma porta NOT. Só que a gente pegou ali a saída da porta NOT e pôs um fiozinho nela na entrada. Tá certo? O que acontece aqui? Eu estou construindo esse circuito, tá? Eu pego lá um 7404, que é o circuito TTL que implementa uma porta NOT, ele tem uma entrada, tem uma saída, eu pego um fiozinho e realimento ali. Tá certo? Se eu puser o multímetro ali, na saída da porta NOT, o que eu vou enxergar? Gente, quando eu fiz circuitos lógicos, há um certo tempo atrás, né? A minha turma de graduação é de 1985. Eu fiz circuitos lógicos em 1985. Essa era uma das coisas que me dava nó na cabeça. Eu não conseguia entender, eu não conseguia nem fazer a matemática disso daqui, porque como é que você calcula as coisas que estão acontecendo aqui? Se eu pego a entrada e a saída, e eu sei que a saída é uma função que é o contrário da entrada, mas tem uma espécie de uma contradição nesse circuito. Porque, olha, como é que pode a saída ser, ao mesmo tempo, a negação da entrada e ser a própria entrada? Porque tem aquele fio conectando ali dentro. Vocês percebem como é estranho isso? É um negócio que a gente fala, meu Deus, dá um nó na cabeça da gente. Tá certo? E como é que a gente desata esse nó? A gente desata esse nó exatamente lembrando do tempo de propagação. Lembrando que não é que a saída é uma função lógica da entrada. A saída daqui a teta nanosegundos, tá certo? Vai ser uma função lógica da entrada. As coisas começam a fazer mais sentido se a gente pensa dessa maneira. Porque vamos parar para pensar, né? Vamos supor que a saída ali seja zero. Aí esse zero, ele realimenta ali a entrada, eu vou ter zero na entrada. Aí eu aplico a porta NOT e deveria ter 1 na saída. Mas não é 1 agora. Porque se fosse agora, não dava para fazer, não funcionava. Tá certo? É 1 daqui a
tantos n nanosegundos no futuro. Aí vai ser 1 ali a tantos nanosegundos no futuro, que vai realimentar. Esse 1 vai virar o quê? Vai virar 0, depois ele vai realimentar, depois vai virar 1, depois vai virar 0. E o resultado, então, o que que é? O resultado é uma onda quadrada, como essa que a gente está vendo aqui. Tá certo? Aonde aquele tempo ali que ele demora para mudar, né, de cima para baixo, de baixo para cima, é o quê? É o meu tempo de propagação da minha porta. Tá certo? Então olha que coisa maluca, gente. Eu realimentei o circuito ali e eu gerei uma onda quadrada, do nada, porque não tem nem entrada esse circuito, ele só tem saída, né? Eu gerei uma onda quadrada aqui. Tá certo? É uma maneira possível de eu gerar uma onda quadrada. Tá? Mas ainda não é uma memória, professor. Então não é toda a realimentação que gera memória. Sim, é verdade. Não é toda realimentação que gera uma memória. Mas não tem uma certa memória aqui nesse circuitinho? Porque afinal de contas, ele vai pegar o valor do estado da saída alguns nanosegundos atrás e vai estar calculando aquilo baseado não no que está agora, baseado no que estava há tantos nanosegundos atrás. Vocês entendem? Então, de uma certa forma, é memória sim. É memória sim. Tem uma memória embutida aqui dentro, mas não é tão fácil assim a gente enxergar essa memória. Tá certo? Então a gente vai precisar fazer algo um pouquinho mais sofisticado para a gente poder enxergar onde que está, afinal de contas, a memória causada pela realimentação. Tá certo? Vamos tentar criar um estado. Né? Então, esse circuitinho aqui é um circuitinho que está tentando criar uma memória, né? E vai criar essa memória na forma de um estado que permanece. Tá certo? Então vamos imaginar que eu estou aqui simplesmente com uma porta OR, tá certo? Eu peguei a saída ali da porta OR e realimentei numa das entradas desse OR e no outro eu tenho uma entrada. E vamos imaginar que lá no início do meu funcionamento desse meu circuito eu tenho ali, né, tanto naquele ponto S eu tenho uma entrada 0, em T, como está realimentando a saída, eu estou assumindo que a saída é 0, também está em 0, então está tudo em 0. Todas as entradas, todas as saídas estão em 0. Tá certo? Aí eu vou lá e mudo o valor da entrada, S. Tá certo? A entrada S, então, vai para 1. Tá? Naquele ponto que está ali, naquele diagrama de tempo ali. Tá certo? Naquele ponto ali, ela vai para 1. Então, aquela onda que está lá, começa no 0, naquele instante, ela vai para 1. Tá certo? O fato dela ir para 1, a gente sabe que 1 OR 0 é 1, tá certo? Mas ainda não mudou. Né? Ainda não mudou. Por que não mudou? Porque tem o tempo de propagação. Então a saída ainda está 0 naquele instante. Se vocês olharem lá, né, peguem ali aquele ponto exato e tracem ali uma reta aí para baixo, vocês vão ver que naquele ponto ainda a saída é 0. Tá certo? O que vai acontecer? Depois do tempo de propagação, aquela saída sobe para 1. Então tá vendo ali embaixo ali que tem um tempinho de propagação, tem uma setinha ali mostrando que tem, né, aquilo lá causou, né, aquela mudança em S causou depois de algum tempo uma pequena mudança em Q. Tá certo? E aí aqui, nesse circuito, nós estamos levando em consideração o tempo, né, da propagação no próprio fio, tá certo? Que a gente poderia também imaginar que é desprezível, mas aqui é só para mostrar que poderíamos imaginar um valor. Também, depois de um tempo, vai causar o quê? Vai causar uma mudança em T. Tá certo? Então, tanto Q quanto T ficam com valor igual a 1. Tá certo? Aí eu pego e mudo S para 0 de novo. Eu mudei o S para 0.
tá certo? Mudei o S para 0. O que acontece com a saída quando eu mudo o S para 0? Como naquela realimentação lá teve uma entrada 1 na outra porta O, agora eu tenho um 1 na porta O. E o que acontece? Ele fica ali para sempre. Tá certo? Ou seja, eu gravei um valor 1 na saída dessa porta O. Isso é um estado. Isso é uma memória. Tá certo? Só que essa memória não é muito interessante para a gente, né? Por quê? Porque eu só consigo gravar ela, não consigo botar ela em 0 de novo. Tá certo? Vocês já devem ter ouvido falar de um tipo de memória chamada Read-Only Memory. Tá certo? Que é uma memória que depois que você grava ela, ela fica. E veja, se a gente até quisesse criar um Read-Only Memory, com esse circuitinho aí, com esse OR simplesinho aí, a gente conseguiria fazer isso. Agora imagina que a gente não tem um único OR como esse, mas eu tenho uma fileira de ORs. Alguns deles eu gravo o valor 1, outros eu deixo em 0. Eu vou fazer o quê? Eu vou gravar uma memória que vai estar ali para sempre com o valor do que eu gravei. Se é 0, ela continua com 0. Se é 1, ela continua com 1. Tá certo? Então aqui nós já temos, de certa forma, uma memória, um estado, mas assim, essa aqui também não é tão interessante assim. Por quê? Porque depois que eu fui lá e coloquei alguma coisa, eu não consigo tirar. Ela fica para sempre com aquele valor ali. Então é uma memória de gravação única, causada por uma pequena realimentação ali da saída do OR na entrada dele mesmo. Tá certo? Nós estamos caminhando. Né? Nós estamos caminhando. A gente viu que primeiro tinha uma memória lá que a gente não sabe detectar direito, agora aqui nós temos uma memória de fato que a gente, se a gente quiser lá medir, depois que eu coloquei 1 ali na saída do OR, ele permanece 1 para sempre. Tá certo? Então, eu consegui gravar uma memória lá. Mas eu queria ser capaz de gravar de novo. Eu queria ser capaz de modificar. Da mesma maneira que eu gravei um valor, eu queria ser capaz de colocar um outro valor. Tá certo? Então esse circuito não vai me ajudar muito com isso ainda por enquanto. Eu vou precisar de uma coisa mais sofisticada. O que pode ser mais sofisticado do que uma realimentação como essa aqui? Agora que vem o primeiro circuitinho interessante que a gente vai ver. Tá certo? Vamos entender como funciona esse circuitinho. Esse é um circuitinho que é feito com portas NOR. Vamos dar uma olhada nas características de uma porta NOR. O que é o comportamento normal de uma porta NOR? Uma porta NOR tem a seguinte peculiaridade. Se as duas entradas dela são 0, o OR seria 0, o NOR, que é a negação do 0, é 1. Então ela vai ser 1. E só nessa situação que a saída do NOR é 1. Tá certo? Se qualquer uma das entradas for 1, a saída é 0. Isso vale se for 1, 0, se for 0, 1 ou se for 1, 1. Para essas três combinações, a saída é sempre 0. Tá certo? Então o NOR ele tem aí algo de promissor para a gente construir a memória que a gente quer construir. Tá certo? E aí então é que nós vamos construir o circuitinho mais básico de memória que é útil. Aquele outro que a gente já viu era mais básico, mas não era tão útil assim. Mas o circuitinho mais básico que a gente pode construir para guardar uma memória é o que a gente chama de um latch. Né? O latch SR, que vamos assim dizer, o acrônimo de Set Reset. Vamos tentar entender por que ele ganha esse nome de Latch Set Reset. Mas vamos tentar olhar e entender primeiro o que é esse latch. Né? Eu tenho duas portas NOR, tá certo? E aí o que acontece? Ao invés de realimentar ela para ela mesma, eu realimento ela para o outro NOR.
Olha a pegadinha desse negócio. Tá certo? Olha a pegadinha desse negócio. Tem realimentação aqui de fato? O que vocês acham? Olha para o circuito. Cadê? Onde que está a realimentação? Porque está indo só para frente, não é isso? Ó, se eu pego ali o de cima, ele realimenta aquele OR e sai para frente. Se eu pego aquele de baixo, ele pega aquele OR e sai para frente. Tem realimentação aqui mesmo? O que vocês acham? Olha para o circuito. Pensa um pouquinho. Cadê a realimentação aqui? Tem realimentação sim, professor. Tem realimentação sim. Por quê? Porque isso está acontecendo dos dois lados. Se eu tivesse só uma delas, não teria realimentação. Mas como eu tenho os dois, gente, eu me lembro até hoje a primeira vez que eu vi esse circuito lá em 1985, tá certo? Eu olhava para ele assim, mas como que funciona? Porque é um que realimenta o outro, é uma loucura isso, gente. Como é que esse negócio funciona? Tá certo? Mas aí que está a realimentação, porque eu tenho essa volta nos dois lados. Então, por causa disso, a saída de um acaba entrando no outro, que acaba entrando no entrando no outro. É muito legal esse negócio, gente. Esse circuito é danado de interessante. Olha que loucura o que esse circuito faz, gente. Né? Mas vamos tentar entender melhor como que funciona esse circuito. Porque é como eu falei para vocês, não é fácil de entender esse circuito num primeiro momento. A hora que a gente bate o olho ali, ele já dá um nó no estômago. Se a gente quisesse fazer as equações matemáticas que definem esse circuito, já seria um negócio complicado. Tá certo? Ainda mais porque eles realimentam e é ao mesmo tempo de propagação nos dois. Então, assim, é muito doido isso, gente. Mas vocês vão ver que legal que é o comportamento desse circuito. Tá certo? Vamos tentar olhar primeiro o que acontece se a gente coloca naquelas entradas, né, um valor S igual a 1 e um valor R igual a 0. Tá certo? Se eu coloco S igual a 1, o que acontece com uma porta NOR quando uma das entradas é 1? Não importa o que vem na outra entrada. Se aquela entrada, se tiver uma das entradas que é igual a 1, eu sei o quê? Eu sei que a saída ali é igual a 0. Sempre. Tá certo? Sempre. E lá no NOR de baixo? Eu coloquei um 0 na entrada daquele NOR. Tá certo? Só com o 0 sozinho não dá para saber o que vai sair. Porque depende da outra porta. Tá certo? Mas olha que legal. Como aquele 1 na entrada S forçou a saída dele a ser 0, e ele está realimentando a outra porta NOT, eu vou ter garantidamente essas duas portas como sendo com valor igual a 0. Essas duas entradas do NOR. E o que acontece quando as duas entradas do NOR são iguais a 0? A saída é igual a 1. É a única situação em que a saída é igual. Tá certo? Aí essa saída 1 realimenta aquele OR lá de cima, mas daí tanto faz também, porque não precisava. Aquele 1 ali em cima fez tudo o que precisava fazer para poder setar esse meu circuito. Tá certo? Então olha que interessante, gente. Essa operação do LET SR é o que a gente chama de um set. Por quê? Porque quando eu coloco 1 na entrada S e coloco 0 na entrada R, eu estou forçando a saída Q a ser igual a 1. Eu estou setando
o valor 1 na saída aqui. Então lembra quando a gente fez aquele outro circuitinho ali que não deu muito certo, né? Que a gente tentou salvar o número? Aqui é a mesma coisa. Eu fui lá e setei aquele valor em 1. Ele não interessa o que tinha antes. Eu forcei ele a ser 1. E ele fica sendo 1. Tá certo? Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz naquele outro circuito, só que com uma vantagem que eu não tinha lá. Esse circuitinho doido aí que, né, ele se auto-realimenta, ele permite que a gente mude, que a gente altere esse valor. Tá certo? Então ele ficou ali com 1. Mas nós vamos ver que nós podemos mudar esse valor. Tá certo? Vamos entender agora o que acontece quando a gente faz o contrário. Quando a gente coloca S igual a 0 e R igual a 1. Tá certo? Ó, vai ser algo parecido, só que invertido. Tá certo? Quando a gente colocou o R igual a 1, nós vamos fazer aquela mesma coisa. O R, não interessa o que vem lá da outra lá. Com o R igual a 1 ali, ele força a saída daquele nó de baixo ser igual a 0. Tá certo? Aí ela realimenta ali para cima, aí fica 0 e 0, a saída é 1, pronto. Eu forcei o meu LET 7 reset a ficar com o valor 0. Então, essa operação que foi feita aqui, nós estamos fazendo o quê? O reset do nosso circuito. Tá certo? Então, quando a gente usa S igual a 1 e R igual a 0, a gente faz o set. E quando a gente fez o S igual a 0 e o R igual a 1, nós estamos fazendo o reset. Nós estamos colocando a saída Q com valor igual a 0, nesse caso aqui. Tá certo? Professor, ainda não entendi a vantagem. Eu não entendi a vantagem porque as minhas portas lógicas normais eram assim, né? Se eu tinha uma porta lá, eu colocava um valor, punha, mudava, mudava. Que vantagem que eu tenho aqui? A vantagem não está nem na operação set, nem na operação reset. A vantagem está no que vem a seguir. Vamos ver o que é a seguir. Aqui é que está a grande sacada do LET SR. A grande sacada do LET 7 reset. Olha que coisa maluca, gente. O que acontece quando agora eu alimento a entrada do meu circuito com S igual a 0 e R igual a 0? O que sai na saída aqui? Olha que interessante. Gente, essa aqui é a grande sacada. Se vocês pegarem aqui, vocês vão entender como é que a coisa funciona. Esse circuito LET 7 reset, ele permite 2 estados possíveis. Olha ali para vocês verem. Faz a continha direitinho lá. Ó. Vamos imaginar que eu tenho 0 e 0 ali. Tá? Eu estou entrando S é igual a 0 e R é igual a 0. E vamos imaginar que a saída do primeiro LET lá em cima, do primeiro NOR ali em cima é 1. Tá? Esse 1 então vai realimentar ali o NOR de baixo, vai ter 1 e 0, tá certo? Aí com 1 e 0 a saída vai ser o quê? Né? Vai ser igual a 0, porque tem um deles que é 1. Tá certo? Esse 0, por sua vez, vai ir lá para o de cima e vai fazer com que as duas entradas sejam 0 e, portanto, a saída continue com o valor 1. Vocês sacaram o que acabou de acontecer aqui, gente? Quando a gente coloca o LET 7 reset com 0 e 0, ele mantém o estado anterior.
Porque aquela outra configuração do outro lado também é válida, olha. Se na saída não tivesse 1, tivesse 0, o 0 realimenta ali embaixo, tá certo? Aí 0 e 0 dá 1, o 1 realimenta ali em cima, 1 e 0 dá 0. Então ele tem dois estados possíveis. E o que vai valer? Vai valer o que veio antes. Então, se antes de usar essa configuração 0, 0, eu dei um 7, significa que eu estou ali naquela situação ali do circuito do lado esquerdo. Se antes de colocar 0 e 0, eu coloquei 1, um reset, eu vou estar na situação da direita, 0 e 1. Ao contrário, né? Que a gente está pegando de cima e embaixo, tá certo? Então, se eu dei um reset, eu tenho o da esquerda, se eu dei o 7, eu tenho a da direita, que o que está embaixo, o que não está lá em cima, desculpe. Mas vocês entenderam, gente? A lógica desse negócio aqui? Olha que interessante. Eu, normalmente, durante a operação normal do meu circuito, eu deixo ele sempre desse jeito, 0 e 0. Quando eu quero criar um estado onde eu quero guardar o valor 1, em que eu faço o quê? Eu dou um 7. Tá certo? Quando eu dou um 7, eu vou guardar 1 lá em que? Aí eu posso voltar para a situação 0 e 0. Aí eu quero mudar. E ele vai ficar, tá, gente? Ele vai ficar guardado lá um tempão. Enquanto eu continuar ali a entrada 0 e 0, ele vai continuar com aquele valor guardado. E aí, num determinado instante, eu quero mudar de novo o valor que está guardado nessa memória, eu posso dar um reset e eu coloco o valor 0 ali dentro. Então, assim, ou eu escrevo 1, ou eu escrevo 0. Eu escrevo as duas coisas que eu quero fazer efetivamente nesse meu circuito. E vocês percebem que aqui sim nós temos uma memória de fato. Por quê? Porque se eu quero escrever 0 lá dentro, eu escrevo usando um reset. Se eu quero escrever 1, eu escrevo usando o 7. Tá certo? Então, esse circuitinho aqui é o circuitinho mais simples que efetivamente me permite construir uma pequena memória onde eu consigo armazenar um valor que permanece guardado ali até que eu pegue e guarde outro. Eu não preciso ficar dando 7 o tempo todo, ele deixa ele no estado 00, que é o estado normal. Eu só vou colocar um 0 quando eu quiser efetivamente guardar o valor 1. E vou colocar um 0, 1 quando eu quiser guardar um valor 0. Vocês entenderam? Ah, legal, professor, a gente sabe como funciona uma memória. É assim mesmo. Tá certo? É assim mesmo. Esse circuitinho, então, é o, vamos assim dizer, é o Basic for Beginners, é o básico, né? É o Memory 101, tá certo? Para a gente entender como é que constrói um circuitinho de memória. É isso aqui que a gente faz. Tá certo? Simplesmente essas realimentações malucas aí acabaram causando a criação aí de uma pequena memória. Tá certo? Então, o que eu faço se eu quiser executar um set? Né? Eu estou ali, ó, repara ali o que está ali, ali no gráfico. Tá certo? Ó. Eu tenho o meu S e o meu R em 0 e eu quero forçar a saída a ficar com o valor 1. Então eu subo o S, tá vendo que tem um pulso ali em cima, em que eu subi o S? O que acontece quando eu subir o S? Essa mudança vai implicar de eu forçar o valor 0 na saída T, tá certo? Forçando o 0 na saída T, eu estou forçando o valor 1 na saída Q, tá certo? Então, o T foi para 0 e o Q foi para 1. E o que é aquela linha tracejada ali do lado esquerdo? Porque a gente não sabe o que tinha ali. Ali tanto podia ser 0 quanto 1, não interessa. Se fosse 0 ia funcionar, se fosse 1 ia funcionar também. O fato é que depois que eu dei o 7, o Q foi para 1 e o T foi para 0.
tá certo? Vamos olhar ali no de baixo. O que acontece? A mesma coisa. Se eu der um reset, o que vai acontecer? Eu estou um valor indefinido ali, o t vai para 1 e o q vai para 0. Então eu resetei esse meu LED, tá certo? Ele ficou com o valor 0 ali guardado, tá certo? Legal, professor, agora eu estou entendendo esse negócio de memória, agora eu sei como é que essa memória funciona, tá certo? Muito bem. Mas, tem que ter um mais, né? E quando a gente coloca S igual a 1 e R igual a 1? Por que tinha que lembrar? Estava tão bom, professor, estava funcionando direitinho. O que acontece, professor, quando eu coloco S igual a 1 e R igual a 1? Nós temos um problema aqui. Houston, we have a problem. Né? Por que isso é um problema? Vamos tentar entender o que está acontecendo ali. Se eu tenho 1 e 1, o que vai acontecer no meu circuito? O 1 na entrada de um nó força a saída a ser 0. Tá certo? E o 1 na entrada do outro nó força a outra saída a ser 0. As duas ficaram com 0. E aí, professor? Qual que é o problema? Não vai funcionar? Por que isso é problema? Vamos tentar entender por que isso é um problema. E por que a gente quer evitar que isso aconteça. Tá certo? Quando S é igual a 1 e R é igual a 1, não tem problema nenhum. Mas, professor, o senhor acabou de falar que tem problema. O problema não está no S é igual a 1 e no R é igual a 1. O problema está no que acontece depois. A modificação seguinte que a gente faz quando a gente coloca S igual a 1 e R igual a 1. O que acontece na próxima modificação? Então S é igual a 1, R está 1, a saída é 0, Q está 0, os dois estão 0, está tudo muito bem, está tudo tranquilo, e aí? O que acontece em seguida? Vamos ver as hipóteses. Se a gente... Os dois estão em 1, tá? Se a gente desce o valor de S, ou seja, coloca S em 0, o que vai acontecer? Como as outras duas elas estão entradas, isso vai forçar, né? Vai forçar aquela minha situação de reset, e aí eu restauro o LET para aquelas condições operacionais que ele estavam lá resetando o meu circuito. Muito bem, professor. Problema resolvido. Acabamos com o problema. Voltou ao normal. Tá. Se o R for igual a 0, aí ele vai chavear para o modo set. E também voltamos ao modo normal. So far, so good. Mas o que acontece se a gente mudar os dois ao mesmo tempo? S e R vão simultaneamente para 0. Aqui é que é o problema, gente. Aqui é que é o problema. Ele entra, teoricamente, no modo de funcionamento anômalo. E por que anômalo? Vamos tentar entender o que é esse anômalo. Em tese, ele ficaria oscilando indefinidamente. Espera um pouquinho que eu já vou mostrar isso para vocês. Na prática, não é isso que acontece. Na prática, como os tempos de propagação das duas portas nunca são exatamente o mesmo, eles são assim muito, 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 muito parecidos, mas na prática é quase impossível que os dois mudem ao mesmo tempo. Tá certo? Então, assim, ou ele vai setar, ou ele vai resetar. E a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Porque a gente não sabe qual que tem o menor tempo de propagação das duas portas. Tá
certo? E isso cria, então, uma situação muito estranha que faz com que a gente tente evitar esse modo com S igual a 1 e R igual a 1. Porque se a gente fizer isso, a gente não sabe para que estado que ele vai depois. Fica uma coisa meio aleatória quase. Tá certo? Vamos tentar entender o que acontece. Ó, vamos lá. Vamos colocar ele primeiro com S igual a 1 e R igual a 1, para colocar ele no estado proibido. Tá certo? Eu sei que tem gente que adora fazer coisa proibida, né? Vai fazer lá. Coloca ele no estado proibido. S igual a 1, R igual a 1. O que vai acontecer? As duas saídas Q e T vão ficar as duas em zero. Tá certo? Aí, vamos supor que eu consiga fazer isso, tá? Desse jeito aí. O que vai acontecer? Eu, de repente, então, mudo SR para zero simultaneamente. Tá? Como aquelas duas entradas que estão realimentadas estão as duas em zero, o que vai acontecer? Ele vai jogar também as duas em 1. Quando esse 1 realimenta, vai fazer o quê? Vai jogar as duas em zero. E aí fica 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tá? Nós vamos ter um comportamento parecido com aquele que está ali naquela figurinha da direita ali. Tá certo? Assim, a hora que eu mudei os dois, o S e o R, simultaneamente de 1 para 0, ele começou a oscilar e aí ele fica chaveando aí dessa maneira aí, teoricamente, infinitamente. Esse é um comportamento que ele é conhecido como condição de corrida. Por quê? Porque eles estão se realimentando mutuamente, então você não sabe direito quem está ganhando ali. A ideia que a gente faz, imagina dois cavalos apostando corrida, um vai para frente, o outro vai, depois o outro vai, e aí você não sabe quem que está na frente ali, porque eles ficam um querendo passar na frente do outro. Tá certo? Essa condição de corrida é uma situação muito comum, que a gente tem que evitar. Nós vamos ver que mais para frente, quando a gente estiver aqui no curso, nós vamos ver várias situações que podem nos levar à situação de condição de corrida. E a gente tem que sempre evitar colocar o circuito numa situação de condição de corrida, porque é imprevisível o que vai acontecer. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Tá certo? Essa oscilação, por exemplo, poderia não parar nunca. Na prática vai parar, por quê? Porque, como eu falei, os tempos de propagação das portas são diferentes. Então, uma delas vai ir primeiro, aquela que for primeiro ganhou. Tá certo? Aí ou ela seta ou ela reseta e o meu LET termina ali numa determinada posição. Mas eu posso ter o quê? Posso ter vários picos intermediários aí até que isso aconteça. Tá certo? Então, na prática, não vamos usar essa situação com o S igual a 1 e com o R igual a 1. Tá certo? Na verdade, gente, é assim, ninguém mais usa LET set e reset hoje em dia. Tá certo? Por quê? Porque nós vamos ver que tem uns circuitos bem mais legais e bem mais eficientes que não tem esse problema dessa situação de S igual a 1 e R igual a 1. Mas o LET SR foi a primeira grande sacada dos circuitos lógicos para a gente conseguir construir memória. Por isso que a gente está estudando ele aqui. Ele tem mais um interesse histórico da gente entender como é que a gente constrói uma memória no basicão. Nós vamos ver, mesmo aqui na aula de hoje, que tem maneiras mais inteligentes de fazer isso. Tá certo? E nós vamos ver na aula que vem ainda, quando a gente começar a falar dos flip-flops, ainda que tem algo mais inteligente ainda do que esses LETs que nós estamos trabalhando aqui. Ou seja, a conversa em torno do LET não é tanto para a gente aprender e usar esse LET em específico. A gente pode até usar LET. É muito raro a gente usar LET, tá, gente? Só para vocês saberem. É muito mais comum a gente usar os flip-flops, porque os flip-flops têm vantagens com relação aos LETs. Mas a gente não consegue entender o que é um flip-flop se a gente não entender antes o que é um LET. Tá? Por isso que a gente estuda primeiro os LETs, depois vamos estudar os flip-flops e a gente vai entender como é que essas coisas vão evoluindo. Tá certo?
É importante também a gente saber que tem duas versões diferentes, pelo menos, tá, do LET SR. Nós temos uma versão com o NOR, que foi essa que eu mostrei para vocês, e temos a versão com o NAND, que é muito parecido, olha, ele é igualzinho, só que o comportamento dele ele é um pouquinho diferente. Se vocês olharem as formas de onda, né, o que acontece? Ó, quando eu começo com 0 e 0 e dou um set, ou seja, eu coloco o S em 1 e o R em 0, o Q vai para 1, tá certo? E ele só vai voltar para 0 quando eu der um reset, ou seja, quando eu fui lá e dei aquele pulso no reset, ele voltou para 0, eu dei outros pulsos de reset, ele continuou no 0, e ele vai para 1 quando eu dou um pulso de set. Tá? Olha isso comparado com a figura de baixo, para vocês entenderem como é que funciona o LET SR na versão NAND. Tá certo? Ó. Na versão NAND vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos estar trabalhando aí com o 1, tá certo? E assim, o que seria o 00, que é aquela posição neutra da versão com o NOR, na versão com o NAND, é o contrário, é o 1, 1, tá certo? E a configuração que a gente quer evitar é o 00. Então, o set vai ser quando eu mudo de 1 para 0, tá certo? É um pulso negativo ali, e o reset vai ser também uma coisa quando eu faço no sinal R um pulso negativo, tá? Então, eles são equivalentes, mais ou menos. A maneira que a gente tem para distinguir um do outro é colocar na entrada, ó, repara que ao invés de colocar S ali, eu coloquei S barra, tá? Porque aí, se eu colocar S barra, ele é equivalente ao S, tá certo? Então, o S barra 1 é a mesma coisa que o S igual a 0, tá? E a gente vai ver que o comportamento aí no final das contas ele acaba sendo semelhante, né? A versão com NAND, a única diferença é que a lógica ela está invertida, tá certo? Então, para evitar, não, é o LET SR com NOR, é o LET SR com NAND, a gente simplesmente abstrai isso daí, não importa muito como que a gente vai construir esse LET SR, ele vai seguir essa tabela verdade aqui, né? Se eu tenho o S igual a 0 e o R igual a 0, ou no caso do outro seria o S barra igual a 1 e o R barra igual a 1, ele vai manter o estado anterior. O Q, aqui a saída é o Q anterior, é o Q que já estava lá antes. Se eu forço o set em 0 e o R igual a 1, eu estou dando um reset, então a saída vai ser 0. Se eu forço um S igual a 1 e o R igual a 0, a saída vai ser igual a 1. E aquele modo, né, S1 e R1 é um modo inválido, é um modo que a gente não vai usar, é um modo que a gente não quer trabalhar. Tá certo? Então, essa é a regra do jogo para a gente trabalhar com o LET SR. Tá? E assim, gente, como tanto faz, como tanto fez, normalmente a gente não usa a gente não desenha o circuito lógico quando a gente constrói. Quando a gente trabalha com LET, a gente vai trabalhar com uma notação um pouquinho diferente, é uma notação em forma de caixinha. A gente simplesmente vai colocar uma caixinha, SR entrando na caixinha, Q e Q barra, porque ele é sempre a negação, né? A outra é sempre a negação. Às vezes tem só o Q, às vezes tem o Q e o Q barra, tá certo? A gente vai estar usando uma notação um pouco diferente, tá certo? Mas a gente viu o quê? A gente viu que trabalhar com LETs SR tem problemas. Tá certo? Tem alguns probleminhas. Então vamos listar quais são os problemas conhecidos aí do LET SR. Né? O primeiro problema que eu, assim, passei muito rápido, talvez não tenha nem deixado vocês perceberem, é que é impossível a gente prever o estado inicial da saída de um LET SR. Porque como o estado, quando o S e o R forem igual a 0, né? Quando o S e o R forem igual a 0, o estado é o estado anterior, então se a gente inicializar o circuito com S e R igual a 0, qual que é o valor da saída? É um estado indefinido. A gente não sabe que valor que é. Tá certo? Qual que é a solução, então, para a gente usar um LET SR sem muitos problemas? A solução é ou dar um pulso de set ou dar um pulso de reset antes de usar o LET, porque aí eu forço um estado conhecido e a partir dali eu consigo continuar
operando a minha memória, porque eu coloquei um valor. Então não sei qual que é o valor que inicializa. Não posso imaginar qual que é, porque pode ser qualquer um dos dois. Tá certo? Isso é um problema. E vocês vão perceber esse problema lá no laboratório, quando vocês estiverem no EA773, que vocês vão estar construindo um circuitinho desse, e a pergunta que vai ficar é, e aí? O que vai aparecer? Tá certo? Mas vai chegar esse momento lá. Tá? Outra coisa que também é um problema é que, veja, a gente usa um pulso de set quando a gente quer setar e um pulso de R quando a gente quer resetar. E aí o problema é que qualquer mudança que a gente tiver em S ou em R, a gente está afetando a memória. Tá certo? Afetando a saída aqui. Tá? E pode acontecer da gente ter situações que a gente não quer que mude, independente de ser S0, independente de colocar qualquer tipo de pulso ali. Tá certo? Tem um circuitinho que a gente pode construir que se acopla no nosso LET SR, e vai transformar esse nosso LET numa versão modificada, que a gente chama de LET SR sensível a nível. Tá certo? Que é com a introdução de uma terceira entrada, que é uma entrada do tipo Enable. Tá certo? Então essa é uma solução para esse problema da sensibilidade aí a qualquer mudança nas entradas SR. E tem um outro problema que a gente já falou, né, que é o problema do comportamento imprevisível quando o S e o R forem iguais a 1, no caso do LET NOR, né, ou o S e o R serem iguais, o S barrado e o R barrado serem iguais a 0, no caso do LET NAND. Tá? E aí, para isso, nós vamos ter uma outra solução, que é uma versão modificada do meu LET 7 Reset, que é o LET D. Vamos ver essas coisas aos poucos para a gente entender como que isso funciona. Tá certo? O primeiro caso é o caso daquele problema da sensibilidade, tá certo? Do S e do R. Tá? Então, para a gente poder evitar essa sensibilidade, a gente cria esse LET SR sensível a nível. Tá? Ou seja, o S e o R só vão afetar a minha memória quando o meu enable for como é que chama? Igual a 0. Tá certo? Se eu colocar ele igual a 0, eu posso mexer o S e o R que não vai acontecer nada. Tá certo? Por quê? Dei uma olhada no circuito lá para entender como ele funciona. Se a entrada E é igual a 0, eu estou zerando aquela saída daqueles dois ends. Então, na prática, qualquer coisa que eu coloque em SR vai ser descartada, porque o que vai chegar ali em S1 e R1 é sempre 0, por causa do enable em igual a 0. Tá certo? Se eu colocar E igual a 1, aí o que eu colocar em SR faz diferença, porque aí ele vai passar para frente, tá certo? E aí ele vai afetar o LET daquele mesmo jeito que funcionava com o LET original, tá certo? Então, quando E é igual a 1, os valores de S e R passam pelas portas AND e chegam ao LET SR que está ali do lado de lá, tá certo? Com os valores S1 e R1, e a gente, então, acaba tendo uma ação de ou setar ou resetar, dependendo do que a gente colocar ali. Tá certo? O que a gente fez aqui? A gente simplesmente... Lembra que a gente tinha visto na aula passada sistemas de enable? Né? A gente simplesmente criou um pequeno enable aqui, tá certo? Alimentamos esse enable aqui na entrada do nosso LET SR e transformamos esse nosso LET num LET SR sensível a nível. Tá certo? Por que chama sensível a nível? Porque enquanto o enable tiver 1, qualquer mudança que aconteça em S ou em R vai acabar afetando o LET SR. Tá certo? Então, ele só vai deixar de afetar quando eu colocar esse enable em 0. Tá ok? Tem um gráficozinho ali que permite a gente entender direitinho isso daí. Tá certo? Então,
eu tenho ali um valor de S igual a 1 e tenho um valor de R igual a 1, em duas situações ali mexi com o valor de S e R, mas o meu enable estava em 0, tá certo? E depois eu coloquei o enable em 1, mas não mexi mais no S e no R. Qual que é o resultado? Olha, as linhas entradas S1 e R1 permaneceram sempre em 0, isso não modificou em nada, então, o que estava guardado ali dentro da minha memória, tá certo? Aí funciona direitinho. A representação que eu falei para vocês é aquela que está ali em cima, ali, aquela caixinha, né? Nesse caso aqui é a representação do LET SR sensível a nível, né? Tem uma entrada enable ali, tá certo? Eu tenho ali a entrada S, a entrada R, tenho as saídas Q e Q'Lin, tá certo? Então, se vocês também tirarem aquele E ali, vira a caixinha que é o LET SR. A gente ignora o que tem dentro da caixinha, a gente encapsula isso dentro desse retângulo aí que vai representar os nossos... Aliás, via de regra, né, todos os LETs e todos os flip-flops vão ser sempre representados por retângulos. Esses retângulos vão ter uma decoração um pouquinho diferente aí, dependendo da situação. Mas, por enquanto, vamos só olhar esse retângulo aí e vamos entender que esse é um novo componente que surge agora no nosso repertório de componentes que a gente pode usar em circuitos lógicos, que são o LET SR e esse aqui que é o LET SR sensível a nível, com enable, tá certo? A tabela verdade dele é aquela que está lá, ela é a mesma, tá certo? Quando o enable é igual a 1, ela é igualzinha ao LET SR. E quando o enable é igual a 0, ele sempre mantém o estado anterior, tá? Então, assim, é quase a mesma coisa, com uma pequena diferença que permite agora que eu possa brincar com o valor de SR ali à vontade, e só quando eu der o enable é que ele vai lá efetivamente mudar o que tá dentro da memória. Tá certo? Deu para entender, gente? Isso aqui é uma das maneiras de evitar esse tipo de problema. Tá? O segundo circuitinho, gente, é um negócio também genial. Ele veio para fazer o quê? Ele veio para resolver aquele problema de que a gente só pode, não pode nunca ter como é que chama? O S e o R igual a 1. E é tão simples a solução, gente, que dá até raiva, né? O que a gente fez? A gente pegou aquele LET SR sensível a nível e a gente acrescentou aquele inversor ali, aquela negação ali, né? Ao invés de ter entradas S e R, eu ter que imaginar, agora eu preciso gerar um pulso em S, agora eu vou gerar um pulso em R, não preciso mais nada disso. Eu coloquei aquela negação lá, e aí vai tudo depender do valor desse sinal D. Se o sinal D for igual a 0, ele vai colocar S igual a 0, R vai ser inversão de 0, vai ser igual a 1, ele vai resetar. Se eu colocar D igual a 1, ele vai fazer o quê? O R vai ficar 0, ele vai resetar, ele vai setar. Tá certo? Então olha que bacana, gente. Esse LET que a gente criou aqui é um LET que, baseado no valor da entrada, ele guarda esse valor da entrada exatamente como ele é lá no estado Q. E quando que ele faz isso? Quando aquela entrada, nesse caso aqui a gente colocou C, podia ser E também, tanto faz, né? É só para a gente distinguir. Mas quando esse C, né, que a gente chama muitas vezes de clock, por isso que está o C aqui, tá certo? Quando essa entrada C for alta, ele vai armazenar um valor na memória. E quando ela for baixa, ele vai manter o valor que estava antes. Então olha a tabela verdade como é que ficou ali, tá vendo? Quando o C é igual a 1, o valor que fica guardado na memória vai depender da entrada D. Se for 0, ele guarda 0, se for 1, ele guarda 1, tá certo? E quando o clock for igual a 0, não importa o que tem na entrada dele, vai sempre manter o estado anterior. Eu falei para vocês, gente, que a gente não usa tanto o LET SR, tá certo? Quando a gente quer usar um LET,
o LET mais comum que a gente vai usar é esse LET que está aqui, que é o LET D. Tá? Tem muita gente que pergunta, né, por que chama LET D? O set reset eu entendo, o S é de set, o R de reset, mas e o que é o D? Esse D, ele vem de data, tá certo? Por quê? Porque é o dado que é colocado na entrada, é o dado que é guardado naquela memória, naquele estado Q. Tá certo? Então, esse LET D sensível a nível é o LET que a gente vai usar para armazenar algum tipo de memória quando a gente quiser. Tá certo? Então aqui tem aquela outra figurinha ali que mostra, né, a sequência de acontecimentos, né? A gente subiu o D, não aconteceu nada, aí a gente subiu o C, tá certo? Quando subiu o C, isso acabou causando um pulso ali no S, tá certo? Que acabou causando armazenar ali Q na memória, tá? Aí eu desci o enable, desci o D, tá certo? Ele foi para 0, eu subi o clock de novo, o que acontece? Aquilo lá acabou causando um valor 1 no reset que vai jogar a minha saída Q em 0. Então é um caminho um pouquinho mais complicado, mas o resultado é exatamente o mesmo. A gente consegue guardar o dado que é colocado na entrada D para dentro desse meu LET. Tá? Então o desenho do LET D sensível a nível é esse que está ali, é uma caixinha, né? Tem ali uma entrada D, tem uma entrada clock e tem ali a saída Q e a saída Qlin. Às vezes o Q fica em cima, às vezes o Q fica embaixo, isso aí não tem muita regularidade. Qualquer um dos casos tá correto. O importante é só a gente saber que a saída é o Q. Né? O Qlin é sempre a saída invertida. Alguns casos eu nem preciso colocar essa saída invertida, tá? Essa saída invertida ela é útil às vezes, porque às vezes a gente quer inverter aquele sinal por algum motivo, ele já está lá, não precisa acrescentar uma outra porta NOT. Então assim, como o LET ele já armazena os dois de qualquer forma, muitas vezes esse sinal está disponível ali para a gente operar para as coisas funcionarem como deve. Tá certo? Mas assim, não tem nada de extraordinário aqui nesse nosso circuitinho aqui. Tá certo? Legal, professor. Olha, esse é o ponto alto da nossa aula de hoje. Por quê? Porque a gente viu que o LET-SR, apesar de ser mais simples, ele tinha uns probleminhas, mas essa solução aqui, que é o LET-D sensível a nível, ele tem as duas coisas. Ele tira aquele problema da sensibilidade do SR, e com esse truquezinho de colocar o NOT ali na entrada, eu acabo com o problema daquele estado anômalo 1 em 1 também, que era uma dor de cabeça pra gente que a gente queria evitar. Então esse é o LET para a gente resolver problemas de armazenamento de memória, se a gente quiser usar LETs para armazenar memória. Tá certo? Mas nós vamos ver que esse é só o começo da história. Porque trabalhar com mecanismos de guardar coisas na memória baseadas em nível, que é o que a gente está fazendo aqui com o LET-D, isso pode ser bem perigoso. Por quê? Nesse exemplozinho que eu coloquei aqui, vocês devem ter percebido que o meu C ali é um pulso que ficou quase que embutido dentro do sinal do D. Ou seja, enquanto o C estava alto, o D não variava. Mas nós vamos ver que se por algum acaso a gente mexer no valor de D enquanto o enable está alto, isso vai afetar o valor que a gente está guardando. Então a gente pensa que guardou uma coisa, mas não guardou direito. E esse é o problema da gente trabalhar com LETs. Tá? E a gente vai ver, não na aula de hoje, porque na aula de hoje nós já estamos terminando, felizmente nós vamos acabar mais cedo, professor, vamos poder terminar o vídeo mais cedo. Nós não vamos ver isso na aula de hoje, mas isso aí é as cenas dos próximos capítulos, que é o que nós vamos ver
na próxima aula. Quando a gente começa a trabalhar com memória, com armazenamento de memória, que nem aqui, nós vamos ver que isso pode ser um grande problema. E a maneira da gente tratar isso é uma coisa que nós vamos ver lá na aula que vem, quando a gente falar não em memórias sensíveis a nível, como nós estamos trabalhando aqui, mas nós vamos ver que nós vamos ter o que a gente vai chamar de memórias sensíveis à borda, que vai ser exatamente o que um flip-flop vai fazer. Tá? Mas é como eu falei para vocês, gente, isso é cenas dos próximos capítulos. Vamos deixar isso para a próxima aula, para vocês ficarem com aquela vontade. Será que já saiu o vídeo do professor? Eu quero ver o vídeo do professor agora para saber o que é esse flip-flop. Tá? Mas vamos guardar, na aula que vem a gente vai falar para vocês aí sobre os flip-flops. Para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje, vamos só falar uma coisinha muito rápida, que é um pouco sobre esses pulsos digitais que a gente estava utilizando. Tá? A gente colocou ele sempre ali como uma ondinha quadrada, né, dá a impressão de que instantaneamente ele vai do 0 para o 1, quando na verdade a gente sabe que não existe isso. Existe o quê? Uma onda elétrica que vai ter que estar modificando o valor e ela vai ter valores intermediários até chegar no 1 e depois vai ter valores intermediários de novo quando ela estiver descendo para 0. Então a gente tem que entender que um pulso, na verdade, não é uma onda quadrada. Ele está mais aí para essa onda trapezoidal aí, tá certo? Embora esses tempos aí podem ser tempos bastante curtos, que dão a impressão que o pulso é uma onda quadrada. Na verdade, nunca é uma onda quadrada. Na verdade, ele é sempre algo assim, nesse formato aqui, meio que trapezoidal, tá certo? E aí é importante a gente entender esses parâmetros aqui, que é o chamado tempo de subida, né, que é aquele TR, né, esse R é de T-rise, né, em inglês é o tempo em que ele sobe, tá certo? E o TF, que é o T-fall, que é o tempo dele descer, tá certo? É o tempo de descida, tá? E temos ainda, nesse caso, ainda aqui a largura do pulso. Mas é importante a gente entender como a gente mede isso. Porque, veja, lembrem que aquele valorzinho, tanto no 0, não é um valor único, ele tem uma faixa, né? E lá em cima, quando chega no 1, também não é um valor único, ele tem uma faixa. Então, para medir esses tempos, né, o tempo de subida e o tempo de descida, a gente pega o quê? A gente pega quando ele está cruzando os 10% da escala, e lá em cima quando está cruzando os 90% da escala. Então tem uma folga ali de 10% mais ou menos, e aí a gente mede esses tempos. Tá? Então, tomem cuidado, porque nós vamos dar exercício para vocês, né? Vamos colocar ali, vamos chutar, não, é quanto? É 10%? É 5%? É no valor exato? Vocês precisam entender, é 10% que a gente usa normalmente para poder definir o tempo de subida, tá certo? É o tempo dele subir de 10% para 90% do valor do sinal, tá certo? Da mesma maneira, para medir aquela largura de pulso, a gente não vai pegar o pulso lá em cima, nem pegar o pulso lá embaixo. Nós vamos pegar quando ele estiver cruzando 50% da trajetória, 50% da outra, aí vamos medir esse pulso. Aqui dá para ver, porque essa onda aqui está bem deformada, tá certo? Mas normalmente quando esse tempo de subida é muito pequeno e o tamanho, né, a largura do pulso é muito grande, né, a gente não percebe que esses valores são diferentes, mas aqui dá para perceber bem que esses valores são diferentes. Tá? Quando ele faz essa transição de 0 para 1, é a borda de subida, e quando ele faz a transição do 1 para o 0, é a borda de descida. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelo seguinte, porque se vocês forem olhar esse desenho lá no livro do Tosse, ele está ao contrário, tá? Mas está errado lá no livro. Aqui o meu slide está certo, tá? Lá no livro, na hora de imprimir, eles comeram bola, colocaram as coisas ao contrário, eles colocaram a legenda no lugar errado e dá a impressão que a borda de subida é borda de descida, que a borda de descida é borda de subida, mas não se confundam, tá? A borda de subida é quando ele sobe e a borda de descida é quando ele desce. O nome é o que interessa,
tá certo? Então eu coloquei a figura certa aqui para vocês saberem direitinho como é que isso tem que ser. Tá? E aí, só para terminar, temos o pulso negativo, que é ao contrário dele, tá certo? Então, a borda de descida é quando ele desce, a borda de subida é quando ele sobe. Essa figura que está errada lá no livro, está aparecendo a legenda ao contrário, mas se vocês olharem lá, ele colocou o nome certo, ele colocou o TF, né, que é o T-fall, né, é o tempo de descida, e o TR, que é o tempo de subida, né, o T-rise, tá certo? Então, apesar da figura do livro lá estar errada, essa aqui ela está certa, então dá para vocês entenderem como a coisa funciona por aqui, tá certo? Bom, gente, então, basicamente, era isso que a gente tinha para ver na nossa aula de hoje, tá certo? Deu para entender, eu espero que tenha dado para entender como que funciona essa questão da memória, como é que a gente usa aquele truque com a realimentação, ao mesmo tempo das duas portas, uma realimentando uma, outra realimentando a outra, e com isso a gente consegue gerar ali uma pequena célula de memória, que é o nosso LET-SR. Aí nós mostramos por que o LET-SR tem problemas e como é que a gente conserta o LET-SR criando ali o LET-D, e o LET-D é o que a gente usa de fato no dia a dia quando a gente quer operar com LETs. Mas como a gente sabe, né, a coisa não se resume somente a LETs, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que, para a próxima aula, nós vamos começar a falar dos flip-flops, e nós vamos ver que os flip-flops então vão resolver esse problema que é você trabalhar com modificações na memória enquanto o nível está alto, que é o que a gente quer evitar, tá certo? E nós vamos ver como que os flip-flops, então, eles vêm para resolver essa questão, tá? E só uma coisa que eu acho que a gente precisa mencionar para vocês, porque, assim, isso é uma grande confusão, tá? E eu não quero que vocês se confundam. Tanto que eu vou até dar exercícios falando sobre isso para ver se vocês vão se confundir ou não, tá? É o seguinte, historicamente, a palavra let e flip-flop, lá atrás, lá nos primórdios, nos primórdios, hoje não, tá? Lá nos primórdios, as pessoas usavam isso de maneira intercambiável. Let e flip-flop era a mesma coisa, tá? E assim, lamentavelmente, o livro do Tosse, né, essa versão que vocês estão vendo aqui é a 11ª edição. Ela é a reescrita da reescrita da reescrita de reescrita de coisas que vieram lá de um tempão muito lá atrás mesmo, tá? E assim, lamentavelmente, o Tosse não usa a terminologia moderna, tá? Que é a seguinte, que a gente assume que um LET é um circuito como esse que a gente está vendo aqui, que é sensível a nível, tá? E nós vamos usar o nome flip-flop somente para os circuitos que são sensíveis à borda. Se vocês pegarem o livro do Tosse para estudar, vai dar um nó na cabeça, vocês vão falar, mas afinal de contas é LET, é flip-flop, que é? É muito confuso. Não tenham confusão. Sensível a nível é LET. Sensível à borda, que é o que nós vamos ver na aula que vem, é flip-flop. Tá? Misturar LET e flip-flop como sendo a mesma coisa é old school. Tá? É coisa do passado, dos primórdios do estudo dos circuitos lógicos. Depois o pessoal adotou essa terminologia, que é uma terminologia mais clara, de entender que quando você tem algo sensível a nível é LET, e quando você tem algo sensível à borda é flip-flop. Então, guardem isso para não ter confusão. Tá bom? Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula. Até mais.